a ideia de fé raciocinada de Kardec, eu acredito que se mantém, mas no seguinte sentido, como um elemento pelo qual nós podemos questionar o dogmatismo com que o Espiritismo no Brasil acabou entrando, transformando Allan Kardec e algumas outras obras, inclusive as do Chico Xavier, em formas canônicas de pensamento. Isso é, como definidoras da própria identidade espírita, como se não pudesse ser espírita nada que não fosse aquilo que Allan Kardec já tivesse dito. Ou seja, você, para aferir uma determinada verdade no espiritismo, você deixaria de usar a razão em si, mas você compararia com aquilo que Kardec disse. Então, esse modo de pensar é um modo dogmático. Ora, é verdadeiro no sentido espírita se Kardec disse. Se você disser alguma coisa diferente do que Kardec disse, não é espírita, não é verdadeiro do ponto de vista espírita. Esse método não é fé raciocinada. Esse método é o método dogmático. O método da fé raciocinada, que foi postulado por Kardec como método, a meu ver, é insuperável, é você pegar o postulado espírita, qualquer que ele seja, ou pegar qualquer proposição que se pretenda dentro do espiritismo e acioná-la a partir do método filosófico e do método científico, que são os melhores métodos racionais que nós dispomos. Se nós fizermos isso, você pode aferir a fé espírita e verificar até que ponto ela se sustenta ainda em face da ciência da época. Foi por isso, nesse sentido, que o Allan Kardec disse, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que fé raciocinada é aquela que enfrenta a razão face a face em cada época da humanidade. E aí eu tenho um texto, e nesse livro eu reproduzo esse texto, que eu chamo de, a melhor expressão nem seria fé raciocinada, esse raciocinada no particípio passado, como uma fé que já raciocinou. Mas sim, o que Allan Kardec propõe, a meu ver, é uma fé raciocinante, uma fé que raciocina o tempo todo, uma coisa que é quase uma contradição em termo, que é uma fé que questiona a si mesmo, que aceita se autoquestionar. E, ao se autoquestionar, ela se submete à razão de sua época, à razão de sua contemporaneidade, a fim de verificar a dimensão de verdade que ela de fato tem. E caso ela descubra algum problema nessa relação com a razão, o próprio Allan Kardec recomenda que se fique com a razão científica e não com a crença anterior. Isto é, diferente dos postulados medievais, Allan Kardec recomenda que a fé seja submetida à razão e não o contrário.